Boa tarde, eu me chamo Juliana Albuquerque, sou colunista do jornal Folha de São Paulo, colaborei e ainda colaboro com um blog de cultura filiado ao jornal Estado de São Paulo, chamado Estado da Arte, e sou doutoranda em Filosofia e Literatura Alemã pela University College Cork, na Irlanda. Eu estou fora do Brasil há 9 anos, fiz o meu mestrado em Israel, em Tel Aviv, passei um tempo morando na Alemanha e agora estou morando na Irlanda. Mas sempre que eu posso eu visito Recife para rever os amigos e a família. Então hoje eu estou muito feliz de estar conversando com vocês da Café Colombo. Eu me considero uma mulher feminista, mas eu não sou uma feminista militante. A minha contribuição ao feminismo, eu considero que ela seja uma contribuição intelectual, baseada na minha criação literária ou na minha pesquisa. O que eu tento fazer com os meus escritos é criar um espaço de reflexão para o leitor. Eu acho que o leitor está sempre refém de uma série de observações óbvias sobre a realidade, e o que eu tento fazer é dar ao leitor ferramentas para que ele saia do óbvio, né? Seja o óbvio feminista, seja o óbvio do status quo, né? Eu quero que ele se livre disso, se liberte, passe a pensar sozinho, ou ela passe a pensar sozinha sobre questões que são importantes. É claro que o feminismo é importante, mas eu fico, como escritora, como pesquisadora, eu prefiro me envolver de uma maneira que eu considero marginal, né? Tipo, até para poder observar o desenvolvimento desse fenômeno, né, que está se apresentando para nós, que é o movimento feminista nas configurações atuais dele. Pois então meu contato com o feminismo foi algo que se deu muito naturalmente, né, a partir da minha criação. Eu fui uma criança que realmente não me enquadrava nessa educação bastante tradicional aqui de Pernambuco. Meninas brincam de bonecas, sonham com casamento, pelo menos na minha época, né? E sonham em ter filhos e coisas afim. E meninos cuidam de brigar, interagir, jogar bola, namorar várias meninas ou fingir que namoram várias meninas, etc. Então eu não me enquadrava nesse modelo de educação. Eu sempre fui uma criança que eu gostei muito de esportes, de brincadeiras ao ar livre, de pedalar. Eu fui a primeira menina que fez judô no meu colégio, então tudo isso me colocou em contato com uma série de questionamentos levantados pelos meus colegas sobre mim, né? O que eu queria, o que eu era. Eu era um menino ou era uma menina? Claro que sempre me identifiquei como mulher heterossexual, etc. Mas você pode imaginar a confusão na cabeça das crianças que causa uma outra criança que se comporta de maneira diferente, seja em sala de aula, seja no pátio do colégio. Então, sofri bullying por conta dessa diferença de comportamento, mas com o tempo eu aprendi a levar, aprendi a me aceitar do jeito que eu sou, e isso meio que me colocou em contato com questionamentos de origem feminista, assim. Por que então que, né, você, Tarcísio, poderia brincar de carrinho e eu não? Porque eu necessariamente tinha que dançar, fazer umas coreografias bonitas na hora do recreio com as outras meninas e não, vamos dizer, jogar bolinha de gude. Então, o que é isso, né? Por que a minha liberdade de agir do jeito que eu gostaria de agir, de usar do meu corpo como eu gostaria de usar, era tão cerceada, né? E vigiada. Então, tipo, aquilo ali foi crescendo e foi me pondo em contato com leituras, né, que abriram perspectivas para mim. O meu envolvimento com a obra da Simone de Beauvoir, primeiramente, ele não se deu por conta do feminismo, ele se deu por conta da literatura. Eu comecei a estudar a obra de Simone de Beauvoir na graduação
porque eu achei muito interessante o casamento que ela faz entre literatura e filosofia, não é? Ela escreve vários romances, e esses romances não é apenas que eles têm uma mensagem filosófica, mas eles por si só são filosóficos. A linguagem, a narrativa, a maneira como ela desenvolve o texto ali é filosofia, entendeu? Tipo, então eu comecei a me questionar sobre como a literatura poderia ser utilizada como forma de fazer filosofia, e eu comecei a pensar isso através dela, não é? E por isso eu escrevi meu TCC sobre ela, sobre a relação da obra da Beauvoir e da filosofia do Hegel, não é? E foi assim, foi isso que foi desenvolvendo. Eu li o Segundo Sexo, identifiquei determinadas problemáticas tratadas no Segundo Sexo com coisas que eu vivi, né, experiências vividas, e assim por diante, né? E, por fim, encontrei a obra da Anaïs Nin, que eu escrevo sobre ela, vira e mexe por aí, e eu achei a abordagem dela muito importante, porque quando você me pergunta se eu sou uma mulher feminista, eu digo, você, sou uma mulher feminista, mas eu não sou militante. Por quê, não é? Porque é aquilo que a gente estava falando mais cedo no evento, né? A palavra política é uma palavra de ordem, a palavra literária é uma palavra que ela tem uma profundidade maior, ela te pede para refletir sobre o mundo, né? Então, foi isso que eu encontrei com a Anaïs Nin. Ela oferece a você um texto que te faz refletir sobre a formação da tua subjetividade, né? Sobre os teus desejos, você se reconhece naquele texto dela e ao mesmo tempo você começa a pensar sobre o desenvolvimento do teu próprio eu enquanto indivíduo. E ela dizia assim, você não pode ter uma sociedade sadia se você tem um indivíduo doente. Então eu acho que a minha ligação com o feminismo é muito mais pelo viés, vamos dizer, filosófico, literário, psicanalítico até, do que por um viés político. Ela se dá por esse viés e não por outro, não por um viés político. Eu não me considero uma pessoa extremamente politizada. Eu acompanho a política, eu reflito sobre a política, mas a política não é meu ofício. Meu ofício é escrever, meu ofício é pensar. Então é isso que eu tento trazer para os meus escritos, para os meus leitores também. Sobre a Beauvoir, eu descobri ela na graduação, como eu te falei. A Anaïs Nin, eu descobri ela em outro momento da minha vida, que foi durante a conclusão do meu mestrado. Eu estava escrevendo um trabalho sobre pornografia. Sobre pornografia cibernética, né? Tipo, e mídias digitais. E eu queria investigar qual era a potencialidade da pornografia em relação à descoberta do corpo feminino, a questão da corporeidade feminina, o que ela representaria enquanto possibilidade ou quanto limitação dessa descoberta da corporeidade. E aí, um amigo meu, ele sugeriu que eu lesse Os Contos Eróticos de Anaïs Nin, o livro O Delta de Vênus. E a partir daí, eu estava viajando, estava em Paris, comprei o livro. A partir daí eu meio que me encantei pela obra dela, porque a maneira como ela escreve sobre sexo no Delta de Vênus, ela escreve sobre tesão, vamos dizer assim mesmo, sobre fantasia, numa linguagem extremamente, não diria que é linguagem, mas assim, de um jeito que você percebe que é uma mulher falando. Tanto que tem, mais tarde lançada, eu acho que década de 80, não me lembro, é lançada uma coletânea de entrevistas e de palestras da Anaïs Nin chamada A Woman Speaks, porque ela é conhecida como uma mulher que fala. Então ela fala do desejo dela, ela fala do desenvolvimento dela enquanto a mulher Anaïs Nin, ela fala do tesão dela. Então o Delta de Vênus
ele mostra essa parte do tesão, mas esse tesão feminino é muito revelador, é muito liberador. Você saber que você é uma figura que deseja. E aí eu parti para buscar outros materiais da obra da Anaís. O principal deles sendo o diário dela, que são 7 volumes, e que acompanha a vida dela a partir de uma fase de transição que, na minha vida, eu considerei muito complicada, muito complexa, que é a fase que você está saindo dos 20 para entrar nos 30 anos, de 29 a 30. E aí você vê como ela vai, nos diários, formar uma narrativa que te dá possibilidades de, eu não digo viver a experiência dela, de maturação pessoal, né? Aquela coisa que eu estava falando, né? da descoberta do eu e, tipo, da maturação desse eu. Mas ela te convida, ela pega na tua mão e te convida. Olha, foi isso que aconteceu comigo, eu estou amadurecendo dessa maneira, eu tenho esses relacionamentos, quem sabe você passa a observar a sua vida de uma maneira que você também possa enxergar essa variedade de relações e como essa variedade de relações que você tem com as pessoas e com os objetos, ela contribui para a tua formação pessoal. Então isso para mim foi fantástico. Isso, na época, abriu muito minha cabeça. E abriu muito minha cabeça, inclusive, para a leitura de autoras contemporâneas, né? Tipo, eu acho que a voz da mulher na literatura é uma voz, nossa, fantástica, é uma voz que às vezes é muito mais forte, muito mais densa e até mesmo maleável, né? Que a voz masculina, mas é claro que isso é uma generalização e toda generalização tem os seus problemas. Hoje eu acho que se eu for olhar a minha biblioteca, eu tenho autores em igual quantidade, sejam eles homens ou mulheres. E eu acho que a Anaís Nin, ela meio que me acordou para a escrita feminina, para o poder da escrita feminina. Eu acho que alguns anos atrás eu li Middlemarch, da George Eliot, e para mim é um livro fantástico. Ele é como se fosse uma versão inglesa de um romance de formação. Né? Tipo, você pode comparar o Middlemarch com o William Meister do Goethe. E a comparação é legítima porque a George Eliot, ela admirava a obra do Goethe e, de certa maneira, ela foi influenciada pelo pensamento alemão e pela obra literária do Goethe. Eu acho o livro fantástico e a Beauvoir, como eu te falei, eu acho que não só o segundo sexo, mas quando você lê, por exemplo, Os Mandarins, foi um livro que me marcou muito. Nossa, são tantas. Recentemente eu comecei a reler, falando de autores vivos, a Fernand Young, e eu fiquei surpreendida com a qualidade da prosa, a liberdade do estilo dela, assim, ela é realmente uma pessoa única. E a Virginia Woolf também, né? Ninguém pode viver sem passar por ela, né? Então, são muitas mulheres, a Susan Sontag, principalmente o ensaio que ela escreveu sobre a infância do Walter Benjamin, ou sobre o Walter Benjamin em geral, que é Under the Sign of Saturn, que eu achei fabuloso aquilo ali, e também um texto que ela escreveu para New Yorker sobre a experiência que ela teve enquanto adolescente de conhecer o Thomas Mann, que é um texto belíssimo. Outras obras dela também me impactaram bastante, como
Illness as a Metaphor. Inclusive eu li Illness as a Metaphor enquanto eu estava doente na cama e sem saber exatamente qual era o diagnóstico da doença e meio que fazendo um meia-culpa do porquê eu estava ali, né? Tipo, investigando os meus sintomas de forma moral e não de maneira objetiva, científica. Então, ler a Susan Sontag, o Illness as a Metaphor, nessa ocasião foi muito impactante. A Joan Didion, que eu acho ela fabulosa, White Album, para mim, é um livro que realmente descreve o caos da década de 60 e ela tem uma coisa que eu acho bacana, que é ela consegue escrever muitas vezes, vamos dizer assim, na primeira pessoa, através descrevendo experiências dela mesma, né? Mas ao mesmo tempo tornando aquelas experiências particulares em algo universal. É como se o eu dela se dissolvesse e se tornasse algo que representa todos nós, assim. Então eu acho ela fantástica. Outra que me impactou bastante, para te dizer a verdade, que agora eu tô conversando contigo, eu tô lembrando, foi a Lu Salomé, né? Conhecida por ter sido amante do Rilke, por ter sido discípula do Freud, etc. Eu conheci a Lu Salomé a partir da obra da Luzilá Gonçalves. Eu acho que foi um livro que eu ganhei, a biografia da Lu Salomé, escrita pela Luzilá. Eu ganhei do meu pai de presente. Eu acho que tinha uns 15 anos. E foi, tipo, lendo sobre a Lu Salomé, depois tentando achar alguma coisa dela para ler, que eu meio que descobri que mulheres podem ser intelectuais e que mulheres, elas têm tanto talento quanto os homens para fazer filosofia, para fazer psicanálise, para ser o que elas quiserem. E uma coisa bacana da Lu Salomé, para mim, naquela fase da minha vida, aos 15 anos, foi notar, estudando a vida dela, como ela teve que superar diversas limitações impostas pela sociedade para que ela vivesse o estilo de vida que ela queria viver. Né? Tipo, hoje você diz, Juliana, você está fazendo doutorado, você escreve, vai lançar um livro no ano que vem, está escrevendo para o jornal, mas se você me perguntar se eu tive que pagar um preço alto por isso, por ser uma mulher intelectual, eu tive que pagar um preço altíssimo. Né? Você veja, eu tenho 34 anos e eu não tenho filhos. Por quê? Porque não está no tempo. Porque eu ainda não entrei naquele circuito, vamos dizer, de uma estabilidade de vida em que eu possa, né, ter um filho. Eu moro fora. Por que eu fui morar fora? Porque se eu ficasse aqui, eu não ia ter construído o que eu gostaria de ter com a minha idade, de bagagem intelectual e de bagagem cultural. Então, tipo, como é que eu ia levar uma criança? Assim, só se eu fosse virar cigana. E não é da minha índole, eu tenho outra personalidade. Tipo, algumas pessoas se adaptam a esse tipo de vida. Eu não. Eu sou, tipo, uma pessoa que chega, se aloja, fica lá, conhece, depois viaja, chega, se aloja, fica lá novamente, conhece, depois viaja. Então, eu paguei um preço muito alto. E a gente está falando dos anos 2000. Ela pagou um preço muito alto também. E a gente está falando século passado. Aquele ensaio que eu escrevi para a Folha sobre o livro da Michelle Dean, né? Tipo, o nome do livro é Sharp. Né? Agora saiu a tradução dele para o português. Eu falo sobre o preço que você paga para comunicar opiniões que possam ser impopulares. Tem isso também. Tipo, eu estava falando do preço que eu paguei para poder ser quem eu sou. Nada de graça. Né? Tipo, você tem que... Você funciona numa economia de emoções, você não pode... Você tem que fazer aquele jogo. Né? Tipo, demanda, oferta, escassez. Você tem que trabalhar com isso, com as suas emoções. Eu penso, pelo menos é assim que eu ajo. Você tem que ser uma pessoa muito disciplinada e você, quando você vai escrever, se você for realmente pensar o mundo e pensar a condição humana, você não pode se intimidar
pelo que as pessoas vão dizer do que você está fazendo. Tipo, a sua opinião pode naquele mesmo momento ser bastante impopular, mas é uma perspectiva, né? É uma perspectiva sobre o mundo. E eu acho que as perspectivas sobre o mundo, elas podem ser elas podem se complementar ou elas podem ser mutuamente excludentes, mas todas elas precisam ser avaliadas. Então, tipo, quando a Hannah Arendt foi cobrir o julgamento de Eichmann em Jerusalém, nossa, né? Tipo, aquilo ali gerou um maior rebuliço, a questão da teoria, da questão da banalidade do mal. Mas aquele conceito da banalidade do mal, veja quanta coisa ele já ajudou a gente a pensar. Vejam quanta coisa ele já ajudou a gente a pensar, né? Então é isso, é o preço da impopularidade. Você vai ser impopular. Você pensar por si, a partir da sua perspectiva de mundo, sem se intimidar, você corre o risco da impopularidade e você vai ter que enfrentar essa impopularidade para colocar as palavras no papel. Então, seja você homem, seja você mulher. Então eu acho que isso é algo importantíssimo. Olha, todo movimento social, ele pensa em questões que abraçam ou que perturbam, vamos dizer assim, uma determinada comunidade. Isso é justo. Né? Você não pode ter um movimento social que pense exclusivamente nos indivíduos, né? Senão perderia completamente a sua razão de ser. Mas o que eu defendo, como eu já te falei, é que o movimento social ele precisa ser plural, né? Ele precisa abraçar determinadas críticas que possam ser produtivas e conduzir a uma evolução ali dentro, uma evolução daquele discurso que eles utilizam. O que eu noto muito ultimamente nos movimentos sociais aqui no Brasil e fora, muitas vezes, é que existe um discurso extremo. Como é que você pode, eu me pergunto, falar sobre tolerância se o discurso que você prega é extremo, é uma palavra de ordem que, tipo, você impõe a tolerância? Você não pode impor a tolerância. A tolerância, ela vem do amadurecimento, do amadurecimento emocional, de um trabalho em que você se reconhece e reconhece o outro, né, na liberdade dele. Então, como é que você vai impor o reconhecimento? Como é que você vai impor uma tolerância? Como é que você vai impor uma liberdade? A questão do empoderamento mesmo. Você não pode chegar para alguém que nunca leu teoria feminista, que nunca participou de uma reunião de algum grupo feminista, chegar, por exemplo, no interior do estado de Pernambuco e dizer para uma senhorinha: olha, a senhora viveu a sua vida toda errada, a senhora agora tem que se empoderar. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Eu acho que para que a mudança aconteça na vida das pessoas, ela tem que se dar de maneira gradual, ela tem que se dar de maneira natural. Você tem que instigar a pessoa ao questionamento para que ela comece a pensar sobre a própria vida e mude o que ela acha que estiver errado. Mas você não pode impor uma mudança. Você não pode impor uma mudança que pode ser, muitas vezes, uma mudança cultural que a pessoa ou a comunidade ainda não está preparada para aquilo. Então, eu acho que a gente precisa meio que caminhar devagar, não é isso? Para que as coisas possam acontecer e gerar frutos positivos. Né? Porque a luta é legítima, né? Mas muitas vezes as vozes que a gente encontra abraçando essa luta não são, né? E a gente precisa questionar isso. Então tá aí o preço da impopularidade novamente, né? Então, o conceito de autonomia é algo que eu estudo na minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho com o problema da autonomia na obra do Goethe. E eu acho que a autonomia
é um dos problemas fundamentais para a gente, ou uma das chaves fundamentais para a gente compreender a modernidade, ok? No caso do Goethe, a maneira como eu leio ele, ele tenta desenvolver um discurso sobre autonomia na literatura, tanto na obra dele, da parte de autobiografia, não é? Tipo, como nos diários, etc., como nos romances, né? E também na obra poética. E eu vejo que, por exemplo, nos romances, principalmente, essa temática ela se desenvolve magistralmente a partir das personagens mulheres do Goethe. Você pega o Wilhelm Meister, você tem um mundo de personagens ali. E você tem personagens femininas que são muito marcantes. Cada uma delas vivenciando problemas de autorrealização. Certo? E você tem um caso extremo entre esses personagens, que é o caso da Bela Alma, que é uma personagem que a gente não conhece ela diretamente no texto, mas a gente conhece a vida dela a partir de um texto que ela escreveu e que é entregue ao personagem principal do livro, que é o Wilhelm Meister. E aquilo me chamou muita atenção e eu resolvi me questionar como pensadores ou escritores alemães daquela época, como Goethe, como Lessing, entre outros, eles se utilizaram das mulheres, né, de personagens femininas para falar sobre, vamos dizer assim, características características não é uma boa palavra, sobre sintomas, né? Sintomas de autonomia, né? Sintomas de vivência de uma autonomia, de vivência de uma liberdade e sintomas de algo também que estivesse prejudicando a experiência daquela liberdade, né? Então, tem um livro maravilhoso agora que eu estou terminando de ler e que também corrobora um pouco com essa tese, que é Mad, Bad and Sad, da Lisa Appianese. Eu nunca sei como pronunciar o nome dela direito, mas eu acho que é assim que se pronuncia. E ela escreve justamente um pouco sobre isso, né? Tipo, como a partir do século XVIII, século XIX, na virada do século XVIII para o século XIX, a literatura e até mesmo o que começa a surgir como o que a gente conhece hoje como psicologia e psiquiatria, todas essas áreas do conhecimento e da criação humana, elas começam a se desenvolver a partir de uma observação dos problemas da mulher na sociedade, né? Tipo, você vê que a população em asilos psiquiátricos em determinada época do século XIX era composta muito por mulheres, e aquelas mulheres chegavam ali em determinados sintomas, o que aqueles sintomas representavam, será que as mulheres eram realmente frágeis, ou será que existia alguma coisa no contexto que elas estavam inseridas, que elas estavam inseridas, que fazia com que elas entrassem em colapso, né? Então, tipo, você vê isso em várias obras dessa época, da virada do século XVIII para o século XIX, e o Wilhelm Meister é justamente dessa virada de 1795, 96, você vê isso muito bem. E aí eu fui pesquisando, fui vendo isso, o que é autonomia para o Goethe, e ver o que é autonomia para o Goethe a partir dessas mulheres do Goethe, né? Principalmente as mulheres do Wilhelm Meister, né? Dos dois livros, não do Theatralische Sendung, que é uma espécie de vamos dizer assim, borrão do que viria a ser os anos de aprendizagem do Wilhelm Meister. Então, os anos de aprendizagem do Wilhelm Meister e o volume subsequente. O Wanderjahre, né?
cujo nome em português agora me foge. E também de um romance que ele escreveu, que eu acho muito interessante, que se chama Afinidades Eletivas. Afinidades Eletivas, ele é interessante, inclusive, porque ele não trata as relações humanas como relações estáticas e hierárquicas. Ele trata da psique humana e dos relacionamentos humanos usando de uma metáfora química sobre elementos que se completam e depois entram em dispersão, dependendo da entrada ou saída de qualquer outro ingrediente naquela mistura. E isso eu achei extremamente interessante. Então, é assim que eu trabalho. Meu foco na autonomia, a gente está falando autonomia, mas para simplificar para quem está vendo o vídeo, a gente pode muito bem falar sobre liberdade. E o meu foco não é um foco da liberdade enquanto objeto do pensamento moral. Não, isso é importante, mas para mim o meu foco é pensar a liberdade enquanto possibilidade emocional. Tipo, como é que você se torna livre a partir da bagagem emocional que você carrega, tipo, das limitações emocionais que você carrega. Né? E, tipo, a liberdade que eu vejo a partir desse enfoque emocional, que o Goethe trata muito bem na literatura dele, para mim, ela nunca se desenvolve como algo absoluto. Você nunca é absolutamente livre. Você está sempre caminhando para se tornar-se mais ou menos livre de forma muito dinâmica, né? Pois é, então, a questão do Ibsen, né? Eu não sou especialista na obra de Ibsen, eu sou curiosa da obra de Ibsen. Eu leio Ibsen por lazer. E eu descobri um comentário bastante interessante, não um comentário, mas assim, a Betty Friedan, ela usa A Casa da Boneca, né, que é a peça do Ibsen, como uma chave de leitura para a situação que ela está descrevendo, daquelas mulheres que voltaram a desenvolver uma determinada vontade de ser donas de casa, né? Tipo, e ela descreve isso como, ela vai descrevendo essa situação e ela vai falando do Ibsen, da Doll's House, né? E eu fui ler a Doll's House e quando eu parei e fui ler a peça, eu achei muito interessante porque aquilo para mim mostrava muito do universo das minhas avós e da minha mãe também, que foram mulheres que, apesar da educação, apesar da bagagem, elas se viam muito submetidas ao ambiente doméstico, né? Tipo, ou limitadas ao ambiente doméstico. E em determinado ponto elas romperam com esse ambiente doméstico, porque aquela obsessão da sociedade para que elas permanecessem ali estava meio que adoecendo todas elas. E é o que acontece mais ou menos na minha interpretação, que é uma interpretação amadora, né, da peça, que a personagem principal, a Dora, se não me engano, ela começa a perceber como a vida dela é limitada, como ela não conhece nada sobre o mundo, como ela precisa ter experiências, como ela precisa se formar, se conhecer, para poder optar por voltar ou pertencer a um ambiente doméstico daqueles, né? Ser mãe e tal, não sei o quê. Então eu acho que até hoje mesmo existe uma tendência de infantilizar a mulher, né? Seja no sentido de prender a mulher à domesticidade, ou seja no sentido de dizer à mulher o que ela deve fazer, né? Tipo, dizer à mulher que ela deve empoderar-se. E se você não for empoderada, você tá fora de jogo, você não merece ser, tipo, ouvida, né? Tipo, eu acho isso uma besteira, eu acho isso um radicalismo, eu acho que
a vida é isso, é uma coleta de experiências. Você aprende com as suas experiências e você enriquece ou complementa o seu conhecimento teórico sobre o mundo a partir do que você vive. Então, tipo, vai chegar um momento em que determinada mulher vai querer se desprender de uma realidade sufocante e, tipo, buscar o que seria o sentido de liberdade para ela. E o Ibsen meio que fala sobre isso na peça. E eu não sou contra homens escrevendo sobre mulheres, eu não sou contra homens desenvolvendo personagens femininos, porque, como eu te disse, a literatura, para mim, é um jogo de percepção. Né? Você tem várias perspectivas, essas perspectivas elas podem se complementar, elas podem excluir umas das outras, mas elas, tipo, elas são altamente necessárias, porque cada perspectivazinha dessa, né, ela é um mundo, né, vamos dizer, fechado em si mesmo. E se a gente perde uma perspectivazinha dessa sobre a constituição humana, uma interpretação sobre a condição humana, a gente pode perder de mais à frente ter um insight bacana, né, sobre o que a gente está vivendo. Se a gente retira o Ibsen, ou exclui o Ibsen dessa conversa, né, sobre mulheres, se a gente exclui a perspectiva dele, o que poderia acontecer, por exemplo, é que o livro da Beth Friedan, que é um livro maravilhoso, poderia ter ficado um pouco mais pobre em determinado momento. Né? Tipo, você veja, o Ibsen ofereceu a ela uma perspectiva, uma chave de interpretação sobre a situação da mulher na nossa sociedade. Eu sou a favor que homens escrevam sobre mulheres ou desenvolvam o eu lírico feminino. Eu sou a favor também que mulheres escrevam sobre homens e desenvolvam o eu lírico masculino, porque, no fim de contas, é como eu escrevi num artigozinho sobre afinidades eletivas do Goethe, né, para a Folha de São Paulo. O nosso inconsciente, ele não tem uma marcação de gênero, né? Tipo, e é de lá que brota, né, a inspiração, a nossa criatividade para escrever sobre o mundo, para criar uma obra de arte, né? Eu sempre fui muito interessada nesse casamento entre literatura e filosofia, né? Então, o que eu estudo no meu doutorado é justamente isso. É um período da história alemã, da história intelectual alemã, em que as fronteiras entre literatura e filosofia, elas são um pouco voláteis, né? Tipo, você percebe o discurso literário contaminando o discurso filosófico e vice-versa. E eu acho que é uma troca muito interessante, porque se você pega, no caso desse período, você tem dois grandes expoentes, o Goethe e o Kant, certo? E são duas pessoas cujas experiências de mundo, as experiências intelectuais se dão de maneiras diferentes, são expressas de maneiras diferentes, mas que, em certo ponto, em determinados temas, elas se comunicam. Né? Podem se comunicar através de uma divergência ou de uma convergência, mas é interessante como você encontra muito dos temas desenvolvidos por Kant, principalmente em relação à autonomia, no Goethe, e como Goethe subverte um pouco esse discurso. Tipo, ele diz, olha, peraí, vamos pensar essa questão
de uma maneira diferente. Através não simplesmente da teoria, mas através do que a literatura pode fornecer para a gente, que é através da experiência. E eu acho fascinante, eu não acho que exista... eu não acho que a gente possa excluir áreas do saber na construção do conhecimento filosófico. Se eu quero ser uma filósofa da literatura, e se eu quero pensar a condição humana através da literatura, então eu vou ter que dialogar com textos literários, eu vou ter que desenvolver uma sensibilidade para tratar de textos literários. E a capacidade de leitura, né? A capacidade de enfrentar a dificuldade de ler textos literários complexos, daquilo que a gente estava falando mais cedo hoje, no evento do lançamento do livro do Osman Lins, que o Lorival falou, que é justamente que a nossa leitura ela se dá como uma espécie de sondagem, né? Tipo, você tem que perceber novas profundidades naquela superfície. Então é isso, eu acho que isso é o que a literatura tem a contribuir para a filosofia. Eu acho que essa contaminação é super válida e lança questionamentos que são importantes. A literatura, ela nos forma, não necessariamente porque ela nos informa, né? Muitas vezes a literatura não traz pra gente um texto informativo, mas ela nos forma porque ela desperta na gente uma sensibilidade que faz com que a gente se torne apto a lidar com a variedade de pontos de vista sobre o mundo, né? Tipo, uma pessoa que lê, na minha opinião, é uma pessoa que é apta a praticar uma atitude de tolerância, né? Tipo o Howard Jacobson, que é um autor que eu gosto bastante, ele lançou uma provocação engraçada, que é: você não veria um talibã, vamos dizer assim, carregando uma cópia surrada do Middlemarch da George Eliot. Porque se ele tivesse lido o Middlemarch da George Eliot com atenção, se deixando levar pelo texto, compreendendo a complementaridade ali daquelas personagens, os perfis psicológicos, ele não teria chegado ao ponto de se tornar um talibã, né? Então, eu acho isso válido, e eu acho isso importante, eu acho isso válido, e eu acho que é isso que os grandes clássicos da literatura podem nos oferecer. O que é isso, né? Tipo, um grande autor, ele age de maneira magnânima. Ele se coloca na folha de papel, mas não simplesmente se coloca, ele transforma a realidade. Ele se coloca em contato com personalidades completamente diferentes, muitas vezes antagônicas à personalidade deles. Isso aqui tá tudo aqui, tá tudo... é fruto de como ele trabalha o inconsciente dele. Então, você pega Shakespeare, quem é Shylock? O personagem de Mercador de Veneza. Ele é uma figura cômica ou é uma figura trágica? Né? Você pode se perguntar. Quem é Hamlet? Também. O que ele representa para o homem moderno, para a mulher moderna, contemporânea? É esse exercício de magnanimidade do grande autor, que o Goethe também possui, quando ele escreve sobre Wilhelm Meister, que transcende gênero, que transcende raça, que faz com que a gente se perceba humano. Isso eu acho que é essencial, é assim que a literatura educa, é formando, não informando necessariamente, mas
formando acessibilidade, né? Tipo, dando ferramentas para ler o mundo e se entender, né? Quando eu escrevi aquele texto, eu te falei, eu estava sob um impacto muito grande da vitória do Trump e também do Brexit na Inglaterra, né? E a atmosfera que se instaurou a partir daqueles dois momentos, que era uma atmosfera de polarização, uma atmosfera em que as pessoas não se comunicavam mais, né? Tipo, e aquilo me chocou muito, né? As pessoas estavam, na minha opinião, agindo como se elas estivessem em choque, tipo, barata, voadora, sabe? Estavam agindo daquela forma e eu acho que, novamente, a questão da autonomia entra aí, né? A autonomia no sentido emocional, que eu tento levantar nos meus estudos do Goethe, porque você precisa saber que para comunicar uma opinião, para afirmar um ponto de vista, você precisa estar ciente de quem você é. E você precisa estar ciente do que você é, não apenas através do que você sabe ou do que você conhece intelectualmente, mas daquilo que você também conhece instintivamente. O homem pensa assim, muitas vezes, vamos dizer assim, com o estômago, como diria o Nietzsche, né? Conheça suas vísceras. E eu acho que existem sintomas em nossa comunidade hoje em dia de normalização de sinais patológicos, né? Tipo, essa histeria coletiva que a gente vive, que hoje está basicamente normalizada, é uma delas, é um desses sinais, né? A questão do politicamente correto levada ao extremismo é um sintoma. Mas o que é que causou a gente ter esse tipo de conduta atualmente? Eu acho que hoje de manhã a gente estava lendo uma coisa muito interessante do Osman Lins, eu não sei quem leu, se foi o Fábio ou se foi a Elizabeth, falando que até a Segunda Guerra Mundial a gente tinha um ideal no qual acreditar, e hoje em dia mais não, a coisa meio que se dispersou de forma tal que a gente vive solto no mundo, desgarrado. Eu acho que ali, aquele momento, ou até mesmo um pouco antes, a partir da Primeira Guerra Mundial, houve uma quebra de paradigma, né, em que os nossos valores foram totalmente subvertidos. Então, a partir dali, se foi relativizado a questão do gênero, se foi relativizada a questão da classe, se foi relativizada a questão da autoridade e tantas outras, da autoridade religiosa principalmente, que dava uma estrutura de mundo, e um homem ficou baratinado, né? O Shakespeare, que veio muito antes disso tudo, foi um visionário quando ele escreveu o Hamlet, porque ele meio que previu esse indivíduo perdido numa contemporaneidade, num universo, vamos dizer assim, sem Deus, sem os valores que fizeram com que aquela humanidade florescesse também. Isso é muito importante. Tipo, eu não vejo as pessoas refletindo suficientemente sobre isso. Eu vejo as pessoas pensando ideologicamente, mas pensar ideologicamente muitas vezes não é pensar, é você se acovardar, né, do convite ao pensamento. Então, o convite para o pensamento para mim é pensar, tentando ao máximo se livrar dessa bagagem que, na verdade, é um mecanismo de defesa que te impede de compreender a realidade. Então, pensar é um projeto, né, que envolve amadurecimento psicológico. Pensar ser racional envolve um projeto de amadurecimento psicológico, emocional. Difícil, e eu não estou vendo isso.
E aqui no Brasil, eu não posso dizer que essa situação que a gente tem, eu não posso falar sobre política, né? Não posso falar sobre economia, não sei o que vai acontecer. A minha área é literatura e filosofia. E também eu acho que o papel da filosofia é estudar o presente, não é dar diagnóstico para o futuro. Mas eu vejo que a gente está passando por esse processo também, não é? Eu não gostaria de dizer irracionalismo, de animalização, vamos dizer assim. Né? Tipo de perda da nossa capacidade de empatia, de perda da nossa capacidade de interação. E eu acho que nesse momento a literatura cumpre um papel importante. Outro dia eu estive no colégio equipe para assistir um debate político, e depois do debate político eu fui chamada pelo diretor da escola para fazer uma reflexão para os alunos, e eu falei: gente, você sabe qual é a diferença entre o discurso político e o discurso literário e filosófico? Vamos trabalhar numa hipótese aqui, talvez a hipótese mais apropriada para esse momento em que a gente está, no momento do debate político aqui no colégio, seja que o discurso político está te dando uma palavra de ordem, enquanto o discurso filosófico e literário, ele não trabalha com essa palavra de ordem. Ele trabalha com um convite a subverter qualquer palavra de ordem que existe. Então, as pessoas, elas não querem mais subverter a ordem. Talvez seja por isso que elas estejam tão agitadas. Mas se você for falar sobre isso para alguém, elas não vão entender. E aí a literatura entra, porque a literatura te dá a capacidade, né? Te dá as ferramentas necessárias para você se conhecer, conhecer o outro, trabalhar tipo, descobrir diferentes perspectivas de mundo e ver aquilo ali como acontece. A gente falou também nos nossos outros encontros aqui sobre a questão do homem escrever sobre mulheres e da mulher escrever sobre homens, né? Eu disse assim, olha, não tem nada errado com isso. Eu acho que homens podem escrever personagens femininas, podem escrever a partir de um lírico feminino, que eu não vejo problema, porque aquela perspectiva do homem sobre a mulher, ou que ele percebe como sendo a experiência do feminino, é tão importante quanto a perspectiva da mulher de como ela percebe aquela experiência masculina, tá entendendo? Uma experiência masculina qualquer. E a gente precisa lembrar que o nosso inconsciente, ele é meio andrógeno. Ele é meio andrógeno, ele é andrógeno, né? Tipo, como eu te falei no início aqui, a Anaïs Nin meio que não curtia muito a Simone de Beauvoir por causa de um traço que ela considerava um pouco masculino, na maneira que ela tinha de pensar ou de escrever, né? Eu acho que ela também fala um pouco da Susan Sontag sobre isso, não me lembro. Mas é isso, às vezes você tem homens que têm uma pena muito mais feminina e mulheres que têm uma pena muito mais masculina. Se você pegar a maneira como eu escrevo, a maneira como eu argumento, a maneira como eu penso, eu não tenho a coragem da Anaïs Nin de dizer que eu sou mulher escrevendo. Eu acho que eu me aproximo mais, nesse caso, da Hannah Arendt. Eu me penso como uma criatura que está ali sentada, escrevendo, né? E naquela minha escrita eu posso ou não levar em consideração o meu gênero, mas eu não quero me comprometer por isso. Se eu não escrevo simplesmente para mulheres, eu não escrevo simplesmente para homens, eu escrevo para todo mundo. Entendeu? Quem quiser se aproximar dos meus textos pode se aproximar. Então, ano que vem, eu vou estar lançando pela editora Inê um livro que vai se chamar O Mal-Estar no Feminismo e Outros Ensaios. Vai ser uma coletânea de ensaios sobre temas relacionados ao feminismo, temas relacionados à literatura também, sobre a literatura não apenas feita por mulheres, mas a literatura que meio que reflete a experiência feminina.
e como essa literatura ajuda a gente a entender um pouco mais da condição humana. Eu não sei se eu falei já na entrevista aqui sobre como alguns autores clássicos, né, tipo, eles se utilizam de personagens femininas para tratar de problemas que na verdade afligem a todos os homens, assim, independente de gênero. E isso era muito comum no final do século XVIII, começo do século XIX, etc. Você pega o Goethe, você pega Lessing, são tantos outros que é difícil colocar aqui. Mas tem uma autora chamada Liza Apelianese, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que escreve um livro sobre isso, chamado Mad, Bad and Sad. Né? Tipo, louca, má e triste, que é falando sobre como a psicologia, a psiquiatria daquela época, ela vai se desenvolvendo através da observação de como a modernidade, ou então os valores antigos que estavam ainda firmados de encontro à modernidade, machucavam as mulheres e faziam com que as mulheres apresentassem sintomas de estarem fora de controle, sintomas que podiam aparentar uma fragilidade, etc. Então, eu vou tratar um pouco sobre isso também no meu livro e espero que, né, o pessoal goste. Porque para mim é uma temática que é essencial e super interessante. Então, eu gostaria de agradecer muito ao Café Colombo pelo convite de estar aqui com vocês hoje conversando. Eu espero não ter falado demais. Quem quiser continuar o debate pode me adicionar no Facebook, pode inclusive também ler as minhas colunas para a Folha. Escrevo quinzenalmente para o Caderno Cotidiano, às segundas-feiras. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.